Dou as boas-vindas a você ao canal do Ponto de Performance. Eu sou a Cris Cardoso. Por aqui falamos de comunicação, oratória, dicas de vendas, tecnologia, com foco em quem vende, produto, serviço ou ideia, conteúdo. Portanto, se esse é o nosso primeiro contato, fica o convite para você fazer parte da nossa comunidade. Confira se você está inscrito aqui no canal e deixa sua avaliação também para esse vídeo, que ajuda muito o canal do Ponto de Performance a crescer. Essa sequência de aulas gratuitas faz parte do lançamento, comemorando junto com você, do Oratória de Performance, que é o nosso curso de comunicação e oratória. Eu preparei alguns segundos sobre o curso, mostrar para você como ele é por dentro. Eu gosto muito de ver, antes de comprar um curso, como é o ambiente das aulas, como a pessoa preparou aquele conteúdo. Então, a gente vai começar a aula e no meio da aula eu vou mostrar um pouquinho do curso para você, bom? Mas hoje a gente vai conversar sobre um dos ruídos que mais espanta cliente, aliás, antes até de virar cliente, como espanta o prospect e faz com que essa pessoa nos lance o famoso vou dar uma voltinha, qualquer coisa eu volto, né? Ou no digital, ok, obrigada, qualquer coisa eu entro em contato. Muitas vezes o empreendedor não entende por quê, principalmente na venda direta. Ontem eu falei sobre a diferença de venda consultiva para venda direta, como esse comportamento do cliente acontece numa esteira de uma forma mais ordenada, e falei com vocês que na venda direta, que é essa venda que muitos de vocês têm, tanto no offline quanto no digital, a coisa toda pode acontecer aleatoriamente. Nós temos esse funil aqui de cliente, ó. Aqui em cima a gente tem o topo, não é? Aqui na fase do meio a gente tem o meio do funil, que é o M, e aqui embaixo a gente tem esse F de conversão, que é o fundo do funil, tá? Ou também a gente tem uma esteira, né? Aqui a gente começa com a fase de rapport ou conexão, depois a gente vai para a fase de sondagem, a gente vai para o diagnóstico, e assim esse cliente vai fazendo cada uma das fases até chegar na conversão. Acontece que na vida real as coisas não acontecem nessa hora. Nessa nossa venda direta, dia a dia, você com perfil em rede, um ecossistema bem construído, seu site, sua página no Marketplace, duas redes sociais, de repente tem um canal no YouTube, essa prospecção pode chegar para você em qualquer temperatura. Ela pode chegar para você sabendo muito do que você faz ou zero. Ela pode chegar, inclusive, com uma ideia distorcida a seu respeito. Por isso, essa comunicação clara e empática é tão importante. Imagina o seguinte cenário: você vai a uma loja de shopping porque você quer conhecer o modelo mais recente do seu celular. E aí você chega lá com o seu celular e você fala, olha, meu celular é esse aqui, mas eu quero conhecer o modelo mais novo dele. Aí o vendedor olha para você, ignora a forma com que você conversou, ou seja, ele não considera a comunicação clara, muito menos a comunicação empática, certo? E ele despeja em cima de você um mundo de informações técnicas. Mas você quer um octa-core, você quer não sei quantos de resolução, os pixels, não sei o que lá, e você fica assim para a cara dele, porque você só queria conhecer o modelo novo do celular. Mas ele não entregou isso a você. Repare como isso acontece no nosso dia a dia o tempo inteirinho. Você manda uma informação que é uma pista para a pessoa te responder, e essa pessoa, por conta própria, cria o ruído na comunicação e te entrega algo completamente contrário ao que você perguntou. Ontem eu falei sobre responder o que o cliente desejava saber, e a gente quebrou um pouco esse mito da ideia do ignora que o cliente está te pedindo preço e sai falando tudo do produto antes. Ontem a gente quebrou isso. Hoje a gente vai conversar sobre comunicação empática e comunicação clara. Preste atenção numa coisa. Existe uma ideia muito equivocada de que você precisa mostrar a sua autoridade para gerar a confiança. O equívoco é você desprezar como esse cliente ou prospect chega para você para que você construa esse seu apelo de vendas. Porque se eu entro em uma loja e falo, olha, eu tenho esse Samsung aqui e ele tem não sei quanto, eu sei que tem um modelo novo, você pode me mostrar? Eu quero flip também, tá? Se eu falo isso, você já sabe que eu sei o que é flip,
que eu tenho esse modelo, etc, etc. Então, você já me traz a resposta com mais embasamento técnico. Você percebeu que eu não estou completamente imatura em relação aos aspectos técnicos. Agora, se eu chego em uma loja e eu entrego o mínimo de informação, a empatia e a clareza precisam acontecer mais do que em qualquer outra situação. Porque eu não entreguei a você a situação, a informação de que eu sei o que você está me falando. Eu não entreguei a você a informação técnica que eu tenho. Eu só pedi para ver o modelo novo do celular. E aí, essa fase aqui de rapport, de conexão e de sondagem tem fundamento. Porque é nessa fase ou nessas fases que você saberá o grau de maturidade desse seu prospect em relação ao que você vende. Se você não faz esse primeiro movimento e vai direto para impressionar o cliente, despejando em cima dele um monte de coisas técnicas, você tem 50% de chance dessa pessoa falar: nossa, essa pessoa sabe muito, quero aprender mais, ou dizer para você: olha, obrigada, daqui a pouco eu volto. Porque a pessoa não sente identificação com você. Nem todo prospect chega com clareza do que ele quer. Mas, como eu ensino a vocês nas 5 primeiras aulas do Oratória de Performance, a obrigação de entregar essa comunicação dentro de um circuito de comunicação eficiente é nossa que emitimos a mensagem. É muito importante que você, como dono de negócio, líder de equipe, empreendedor, autônomo, que você tenha esse fator claro na sua cabeça. Imagina, se você trabalha com a área de saúde, você tem uma clínica, o paciente pode chegar a você sabendo muito do que ele tem. Agora, se ele for uma pessoa comum, que trabalha com outra coisa, que estuda com outra coisa, será que se você usar termos técnicos o tempo todo, essa pessoa vai entender mais ou menos? Será que você vai impressionar tanto quanto você acha que você vai impressionar? Ou para essa pessoa sentir acolhimento, sentir segurança dentro do ambiente é mais interessante? Olha, por exemplo, o meu cenário com vocês aqui no Ponto de Performance. No POP, nós trabalhamos o empreendedorismo focado no negócio, na comunicação e na oratória. Então, os cursos que a gente tem, tanto na Academia POP quanto no POP Flash, que são aqueles cursos mais dinâmicos para quem está começando conosco e quer cursos, treinamentos mais rápidos, tem foco em quem? Vende produto, vende serviço ou vende ideia. O calendário desse ano tem cursos sobre criatividade, desenvolvimento pessoal, produtividade, além de oratória, de comunicação, de imagem pessoal. Esse é o nosso núcleo do negócio, certo? Eu recebo pessoas que vieram recomendadas por outros alunos ou mentorados e falam assim para mim: Cris, foi a Silvana que me indicou, foi a Ana que me indicou, foi a Célia que me indicou. Eu quero informações sobre a mentoria. Nessa frase, eu não tenho informação suficiente dessa pessoa para saber o quão fundo a informação chegou para ela. Eu preciso primeiro conectar, entender o que ela sabe do trabalho e, principalmente, entender o que ela precisa antes de eu sair. Porque a mentoria faz isso, como você quer fazer? Eu preciso saber o que ela quer. Mas também não adianta eu saber o que ela quer para responder o que ela quer entregando um monte de techniques. Eu converso muito sobre isso com vocês no curso, gente. Como vocês trabalham melhor com o cliente, com o paciente, com o aluno, com o pessoal em casa, a comunicação de vocês. Oratória é para todo mundo que precisa se comunicar melhor com as suas audiências. E se você vende produto, serviço ou ideia, em algum momento, seu rostício está lá no vídeo que você faz. Tem uma live, tem uma aula, tem uma exposição, uma feira, um bazar, e você estará presente falando com pessoas. E aí você não pode cair nesse erro de ser a pessoa que quer impressionar e sai gastando um techniquez sem saber se essa pessoa do outro lado entende o que você está dizendo ou não, porque você vai, espantar o cliente. Agora, em poucos segundos, eu vou trazer você para o nosso universo do POP, para você conhecer o Oratória de Performance por dentro. E aí eu já passo a você 4 passos que também serão seus exercícios
para que você consiga estabelecer uma comunicação mais clara e mais empática com o seu prospect e com o seu cliente também. E aí, você está curtindo esse conteúdo? Eu quero compartilhar uma novidade com você que faz parte da minha comunidade. O seu curso de comunicação e oratória, o Oratória de Performance, está pronto. Um curso completo com tudo que você precisa para turbinar a sua comunicação. São mais de 10 módulos e mais de 300 aulas incríveis com suporte visual, exercícios para você treinar e módulos bônus. Chega de ficar fazendo um monte de curso e gastando uma fortuna com pedaços de conteúdo. Vem para Oratória de Performance, o link para a sua matrícula com valor promocional está aqui no box de informação deste vídeo. Caderno e caneta, ou se você for mais high-tech, seu bloco de notas à mão, vamos lá. Primeiro ponto, eu já dei a cola, tá muito fácil você resolver. Identificar o grau de maturidade desse prospect em relação ao que você faz. Famoso conheça o seu público. E aqui não é conheça o seu público daquela forma superficial, não. Eu sei que o meu público é a pessoa que gosta de... Não. Eu estou falando de identificar o grau de maturidade, grau de conhecimento dessa pessoa em relação ao que ela está pedindo dentro do que você faz. Por quê? Porque nesse exemplo que eu dei do celular, se eu chego em uma loja sem mostrar para o vendedor que meu celular é esse aqui, e eu só peço para ele para eu ver um modelo novo, ele tem uma pista que não é 100%, mas é a minha comunicação não verbal, é a forma com que eu entro na loja, as minhas microexpressões faciais, o meu visual, se eu estou com aquela cara de pavor ou se eu estou me sentindo confortável ali dentro. Vocês têm módulo completo disso no Oratória de Performance. Tudo que eu estou falando aqui está no curso, tá? Pois muito bem. Ele vai olhar para mim e isso já vai gerar nele a primeira impressão. E as duas frases que eu também ensino para vocês no curso, que são as primeiras frases que todo o cérebro faz quando olha uma outra pessoa. Ele tem uma pista de como lidar comigo. Só que quando eu me dirijo a ele e aí vem a minha comunicação verbal, ele junta isso com a primeira impressão que ele fez. E a partir disso, ele desenvolve o discurso dele, que não necessariamente é um discurso de vendas imediato. É só uma comunicação clara e uma comunicação empática. Para quê? Para que ele gere essa primeira conexão comigo, sonde, tá vendo que ele vai fazer tudo às vezes em uma frase só. E a partir disso ele me conduza até a mesa, a prateleira, o local em que esse aparelho está. E ali ele vai desenvolvendo a apresentação dele para chegar à etapa da negociação. Se ele despeja direto, mas são quantos pixels? A resolução é não sei o que lá. É possível que eu diga para ele, amigo, eu só me mostra o telefone, deixa que eu me viro, de qualquer coisa eu te chamo. Aquele formato antigo de você queimar etapas, de não entender o que o cliente quer, de não ter uma comunicação correspondente ao que o cliente está trazendo, não vai funcionar. Não funciona mais. Até porque o nosso cliente hoje tem vários canais, se não conosco, com os nossos concorrentes. Portanto, seu exercício número 1, dentro das 4 soluções que você pode desenvolver para ter uma comunicação mais empática e mais clara, é identificar esse cliente. E assim como eu deixei para vocês o exercício ontem, também ficará hoje. Você vai pegar essas últimas conversas que você teve com pessoas que fecharam e não fecharam e vai ler tudo isso de uma forma analítica. Caso você perceba que houve um furo da sua parte, que você, como a gente fala no popular, comeu bola e deixou passar aquele contato, o contato foi embora e não voltou, não é para você ficar, nossa, que péssimo, errei. Não é nada disso, tá? É para você entender e vai colocar no seu caderno assim, agora que eu já fiz a aula 2, quais são as opções que eu usaria e não aquela que eu usei? Quais são as opções de resposta que eu teria aqui? Como eu falaria com esse cliente hoje, por exemplo? Se ele entrar novamente em contato comigo ou alguém que venha do mesmo jeito que ele, como eu falarei com essa pessoa hoje? Isso é o mais importante, porque o que já foi, não é? Mas a gente consegue consertar a partir de agora. Número 2, usar linguagem simples.
Troque termos técnicos por palavras que sejam do dia a dia dessa pessoa. Em vez de implementação de soluções integradas, você pode dizer: vamos trabalhar juntos para encontrar a melhor solução. É a mesma coisa dita de um outro jeito. Nesse momento, pode pintar uma dúvida aí. Cris, mas o cliente, quando recebe uma forma simples de falar, pode achar que eu sei menos do que eu realmente sei? Ou isso pode estar em desacordo com a marca pessoal que eu comunico? E é aí que eu volto com vocês para o ponto número 1. Qual foi? Conheça o seu público, identifique o cliente que chega. Eu preciso entender muito bem com quem eu falo. E na comunicação das redes, na comunicação do WhatsApp, nós entendemos isso pelo português que a pessoa usa, pela pontuação ou ausência de pontuação correta que a pessoa usa. Por questões de erro gramatical, plural e singular, se vier um áudio também, você consegue perceber com quem você fala. A gentileza, a lapidação de comunicação dessa pessoa, se é uma pessoa que chega gentil, ou como o exemplo que eu citei na aula de ontem, da pessoa que chegou perguntando direto quanto custava o negócio, que eu de paraquedas na minha frente. Eu contei esse caso ontem para vocês, vou deixar o link do vídeo e você vai assistir em seguida. Identificando como esse cliente chega, você sabe como você entrega a comunicação de volta. E outra coisa, gente, às vezes a pessoa fala de uma forma curta, erra na hora de digitar porque ela está correndo, ou é mais simples na forma de falar, mas ela sabe o que ela está falando. A questão de você identificar a comunicação que vem é para que você consiga elaborar o que você devolve para ela. Porque eu consigo usar termos técnicos de retórica, de oratória, de comunicação verbal, de não verbal, ou eu consigo traduzir aquilo e explicar para a pessoa de um outro jeito. Por quê? Porque essa pessoa não tem obrigação de dominar o meu assunto. A minha aluna Silvana, hoje, tem um ateliê de costura criativa e o carro-chefe dela é enxoval para bebês e crianças. Ela ama fazer isso, ela adora. E a máquina dela, para mim, é um disco voador. A minha carreira inteira no corporativo foi com tecnologia. Em 2006, eu já estava em laboratório testando holograma, realidade aumentada, inteligência artificial, coisa que hoje nós estamos aprendendo na população. Em 2006 eu já testava em laboratório. Mas eu não entendo de costura criativa. Eu não sei mexer naquela máquina. Se a Silvana disser para mim: Cris, senta aí e faz essa toalha, por favor, tá? O nome da criança é Ana, porque eu tenho que sair para resolver isso. Eu vou ficar olhando para a máquina e a máquina olhando para mim. Eu não sei mexer naquilo. Não é o meu universo. Vocês entendem? Então, se eu for conversar com a Silvana sobre um produto, não adianta a Silvana voltar me bombardeando de pergunta, porque isso vai me fazer o quê? Espirrar. Não adianta a Silvana trazer um monte de termo técnico para me impressionar e dizer: veja como eu sei. Não é, isso não é valorizar o trabalho. Isso é dizer que ela não tem uma comunicação clara e empática comigo. Ela vai me atender bem dizendo para mim o que eu preciso saber para fechar essa venda. Eu terei uma boa impressão da marca dela analisando o site, os canais de comunicação, a forma com que ela me responde, a gentileza, a empatia, que é a habilidade de se colocar no meu lugar para entender o que eu estou precisando versus o que eu estou falando que eu quero. A entrega, como esse produto vem para mim. Vem embalado no plástico bolha de qualquer jeito ou ele vem numa caixa, embalado no papel de seda? Como isso acontece? Que experiência ela me entrega? É assim que ela me impressiona, de ponta a ponta. Número 3, conte histórias e use metáforas. No OP também vocês têm um módulo inteiro sobre figuras de linguagem e sobre storytelling. Técnicas, eu não trouxe só jornada do herói, eu comece pelo fim, eu trouxe 9 técnicas para você. Você também tem aulas de como fazer seu CTA em apresentação, e você pode adaptar isso para um cartão de visita, para o seu WhatsApp, enfim, para o seu material de publicidade, você pode fazer aquilo de 1000 formas.
Quando você conta histórias e usa metáforas, você situa essa pessoa de uma forma muito melhor. Foi o exemplo que eu trouxe para vocês do celular, foi o case que eu trouxe para vocês de alunos e mentorados em relação ao ponto de performance. Tudo isso é você usar a figura de linguagem, contar histórias para facilitar o outro lado e envolver essa pessoa com você de uma forma muito mais confortável do que simplesmente colocar tracinho tal coisa, tracinho tal coisa, tracinho tal coisa. E acabou a prospecção. Em tempos de rede social, em que a gente só tem, às vezes, o texto para conversar com a pessoa, porque tem gente que nem áudio gosta de mandar, muito menos de receber, você precisa encantar esse cliente. O quarto ponto é o famoso feedback, o retorno do cliente para que você aprimore, para que você melhore. E a gente só consegue melhorar se estiver aberto para esse retorno. Isso aqui funciona muito no online também, com texto ou com áudio, assim como funciona brilhantemente no presencial. Porque depois que você entrega a explicação, você pergunta ao cliente se está claro. Você troca a comunicação com essa pessoa de uma forma que essa pessoa perceba que você se importou com ela, que você está presente, atento ou atenta a ela. Esse retorno é muito importante. Mesmo que, às vezes, você tenha que engolir seco, porque a pessoa falou, olha, não entendi muito bem, mas também obrigada, tá? Porque eu vou pensar melhor e qualquer coisa eu volto. Você já vai pegar o seu caderno, vai colocar ali, hoje a situação foi assim, assim, assado, atendi uma pessoa assim, assim, assado, eu falei de tal jeito e provavelmente não agradou o cliente, porque essa pessoa falou de jujuju. E aí você já faz seu exercício. Como melhorar isso? Como eu consigo entregar melhor? E aqui eu já vou dizer para você uma coisa. É o treino, é a prática e a sua proatividade em enfrentar, inclusive, os erros e as perdas de prospecção de cliente que farão você chegar a uma performance nesse sentido. Tá? Não tem curso de vendas, de negociação que resolva por você se você não praticar e não testar a melhoria. Isso é um obstáculo que vários empreendedores enfrentam. Eles não gostam de lembrar da venda que eles perderam. Só que se você não analisa, inclusive a venda que você perde, você não melhora para a próxima. Seu exercício de hoje para amanhã é na continuação do exercício de ontem, olhar as últimas interações que você teve com prospecções ou clientes, considerando esses 4 pontos que abordamos hoje para clareza e empatia nos seus diálogos diários. Conhecer bem o seu público, se você identificou ou não o perfil desse cliente que chegou para você. Se você usou uma linguagem simples, adequada para esse cliente que veio falar com você. Como você exemplificou aquilo que você possui, que você tem como solução para essa pessoa, ou não exemplificou nada e a pessoa espirrou porque não conectou com você. E se você deixou claro para a pessoa que você estava aberto ou aberta para esse feedback, para esse retorno. Se ficou claro para o outro lado o que você entregou. Não é eu acho que eu falei corretamente, eu acho que eu fui clara. Não, se essa interação aconteceu, tá? Porque se não aconteceu, tem que treinar para acontecer. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo. Quem esperou até agora para dar like, se inscrever no canal, tá aqui o aulão do Pop de hoje, aulão 14. Agora você fica com o vídeo inicial dessa websérie, caso você não tenha visto a aula 1, tá bom? Beijo, tchau!